Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia. Que Deus continue te guardando, te protegendo e abençoando através da sua palavra, através da sua escritura, que é sempre santa e sempre bem-vinda nas nossas vidas. Nos encontramos já no capítulo 10. Passamos 10 dias, hoje temos o 10º dia em Atos dos Apóstolos. E temos vindo aí como tudo tem acontecido, os milagres, a ação do Espírito Santo, o sobrenatural de Deus, né, através da vida de tantos homens, como também já vimos aí que iniciou a perseguição. A perseguição começa a vir, vemos aí no capítulo 9 de uma forma bem intensa, né, no capítulo 8, né, com a morte de Estevão, no capítulo 9 também Paulo ameaçando, né, morte contra os do caminho, mas agora Paulo se torna um dos nossos. Então, até então Saulo agora se tornou Saulo, o povo via Saulo, Ananias via Saulo, Deus já via Paulo. No capítulo 10, não muda muito o tom de tudo aquilo que Lucas está narrando. Fala agora em torno de centurião, do centurião Cornélio. Fala em torno de Cornélio, o centurião que é um gentio, né? Agora percebemos como o evangelho, cumprindo Atos 1:8, como o evangelho começa a expandir. Vai falar mais um pouco agora de Cesareia, se encontrando com esse, né? Então, o texto começa na via em Cesareia, lembrando de Atos 1:8. E vem então agora o evangelho chegando a um não judeu, a um gentio. Então todo o texto vai narrar a respeito disso, do homem que era misericordioso, de um homem que temia a Deus, de um homem que fazia as suas orações, de um homem que dava esmola, mas não era qualquer tipo de esmola, havia uma motivação correta em tudo aquilo que ele fazia. Então mostra essa parte introdutória de mostrando quem é Cornélio Centurião, de tudo aquilo que ele fazia. Na segunda parte, a partir do capítulo do versículo 9, não, capítulo do versículo 9, nós vemos que começa então a mostrar Pedro. Pedro agora numa situação diferente, onde vai dizer que Pedro está em Jope, numa casa, também chamado de Simão, Simão Curtidor, e trata toda essa situação e mostra Pedro com fome, sobe, tem uma visão de alguns animais que para eles naquela época era imundo, onde Deus chega e fala, olha, mata e come. E o que ele diz no versículo 14? Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E o Senhor responde, a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus pacificou, ao que Deus santificou em algumas traduções. Então percebe como nós vemos que aquilo que Deus toca, a mão muda, não interessa o que a cultura diz, o que fez, mas Deus falou lá atrás que era imundo sim, mas ele tem o poder de mudar, ele tem o poder de agir. Só que com tudo isso, Deus já estava trabalhando no coração de Pedro, Deus já estava moldando Pedro, agindo para que tudo aquilo que ia acontecer com Cornélio, como tudo aquilo também que Paulo iria fazer, porque Paulo veio como apóstolo aos gentios. Então Deus já trabalha nesse contexto daquilo que ele já Pedro direto vai trabalhar com Cornélio e daquilo que tudo a qual Paulo vai trabalhar. Então nós vamos ver que lá para frente Paulo e Pedro têm alguns embates em relação a essas questões. Então nós começamos a ver que todo o texto vai continuar, todo o texto vai agir. Quando chega no versículo 26, versículo 26, um pouquinho antes, 25, 24, 25, vai dizer então que Pedro vai, Deus diz, olha, tem uns homens aí, é para você ir com ele. Pedro obedece, Pedro vai. Chegando lá, quando Cornélio vê Pedro, ele vê, peraí, é um judeu, vê um homem de Deus. Ele se prostra diante de Pedro, né, em reverência, em respeito. E o que Pedro faz, já movido pelaquela visão, por aquele sonho que ele diz. Olha o que diz o versículo 26. Mas Pedro fez levantar, dizendo, levante, eu sou homem como você. Irmãos, essa frase é extremamente importante, porque não era muito como eles lidavam. Lembra quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana em João? Qual foi a reação dos seus discípulos? Peraí, mas ela é mulher samaritana. Qual era a reação deles diante dos samaritanos? E agora, através da visão, o Senhor mostra para ele, olha, não é assim. E Pedro declara, olha, diante do Senhor, nós somos todos iguais, todos os homens são iguais. É o que ele vai dizer novamente aqui, ó, versículo 26. Levante-se, eu sou homem como você. E nós começamos a ver então um tratar, um agir, um mover ao que Deus faz, que não há distinção, não há mudança. Então, e quando nós vemos aqui novamente no versículo 34, dá uma olhadinha no versículo 34, depois diz assim, então Pedro começou a falar. Isso aqui fecha
tudo, irmãos, naquilo. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aquele que o teme e o faz o que é justo. Porque até então a visão que Jesus era só para os judeus, que Deus era o Deus dos judeus, e agora Pedro tem essa visão, não, agora eu reconheço, agora eu entendo que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata ninguém com parcialidade. Ele já disse lá, olha, levanta porque você é igual, eu sou homem como você. O que nós podemos tirar de aprendizado a respeito disso? Vemos mais uma vez Deus através do Santo Espírito movendo, e nós? Pedro disse a Cornélio, um gentil, olha, sou homem como você. Diz aqui no versículo 34, olha, agora eu entendo que Deus não trata ninguém com parcialidade. Pelo contrário, todos são iguais diante de Deus. E diante de nós? E diante de nós, como nós temos lidado? Somos iguais a todos? Entendemos que Deus não trata com parcialidade? Se Deus não trata com parcialidade, nós temos tratado? De repente são situações que acontecem dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, com o vizinho. Ah, não tem Deus? Às vezes agimos como Jonas, né? Não temos misericórdia, porque ele é um povo ímpio. E nós? Eu creio que esse texto traz para nós essa visão de que o Espírito Santo não faz acepção. O Senhor trata a todos de uma forma muito igual. E que possamos então pensar em tudo isso com muito carinho. Deus abençoe teu coração. Fica com Deus em nome de Jesus.